Amen. Nas nossas duas últimas apresentações, a gente tem lidado com algum material controverso. Um está lidando com a natureza do decreto dominical. E o segundo, a questão do primeiro mensageiro, que é Jeff Pippinger. Para algumas pessoas, só pelo fato de tocar nesse assunto pode causar alguns estresse, alguns problemas. Eu creio que é difícil, que isso é difícil. Mas eu creio que examinar essas questões são essenciais. Ao invés de explicarmos aquilo que está acontecendo no nosso movimento neste momento, se você escutar as conversas que estão tendo nesse momento no movimento, se você ainda não, esse tipo de discussão ainda não aconteceu aqui na Romênia, certamente irá acontecer. Você vai perceber que fortemente essa discussão ela está lidando através de alguma agenda que o Future for America tinha. Desde a nossa separação, desde que eles escolheram não mais caminhar ao nosso lado, as suas mensagens têm cada vez mais sido controversas e tem com muitos argumentos de controvérsias. Até neste momento eles já colocaram 5 apresentações, mas esse não será o fim. Eles começam a falar que eles concordam com as linhas e que existe um ponto em comum entre nós e eles. Eles especificamente apontam que eles estão de acordo com as linhas que a irmã Tess apresentou para esse movimento. Mas ao passar do tempo, e quanto mais apresentações eles foram colocando, a sua língua começou a ser colocada de forma mais forte. O seu linguajar começou a ser mais forte. E agora o seu linguajar está mostrando, eles estão dizendo que eles não mais acreditam na mensagem do clamor da meia-noite. Mas se esse fosse o único problema, a gente poderia discutir ao redor de uma mesa e colocar e discutir sobre essa questão. E a gente podia colocar ali por que as coisas chegaram onde elas estão, aquilo que um acredita, aquilo que o outro crê. Mas o problema é, através da minha análise, e de outros também, Future for America não possui mais uma mensagem profética.
Como eu falei na minha primeira apresentação, Elder Jeff said, o ancião Jeff falou, rhetorical fashion, e algumas pessoas falam de uma forma retórica or in irony, ou através de ironia, having rejected our message, que ao rejeitar a nossa mensagem the methodology that we have used to create this message, e a metodologia que nós usamos para criar esta mensagem, having rejected that, tendo rejeitado isso, he'll have to go back to where he used to be. ele teria que voltar então ao ponto que ele estava, In his thinking and in his teaching. nos seus pensamentos e nos seus ensinamentos também. Which means he's going to have to go to his original methodology, O que quer dizer então que ele teria que voltar para a sua metodologia original, which he himself identified as being a Laodicean methodology. o que ambos de nós identificamos que essa é uma metodologia laodiceana. That's what we spoke about earlier today. E é sobre isso que falamos anteriormente, na última apresentação. That John the Baptist, Que João Batista, he was part of the Laodicean church. ele fazia parte da igreja de Laodiceia. And John the Baptist, E João Batista, rather than giving a message that Christ, the Messiah, would save people from their sins, ao invés de dar uma mensagem que o Messias salvaria o seu povo do seu pecado, dos seus pecados, he gave a different message. ele deu uma mensagem diferente. He didn't give the message of Ephesus, Ele não deu a mensagem de Éfeso, he gave the message of Laodicea. ele deu a mensagem de Laodiceia. This message that he spoke about, Essa mensagem pela qual ele falou, which said, pela qual ele deu, free from your sins, que dizia que você deve se libertar dos seus pecados, he changed to say you need to be free from the Romans. ele mudou dizendo que você deve ser livre dos romanos. And he didn't invent that. E ele não inventou isso. That was the message and the culture of Laodicea. Essa era a mensagem da cultura do povo laodiceano. I want to remind us Eu gostaria que nós nos lembrássemos that these people are quoting from the Old Testament. que essas pessoas estão citando isso do Antigo Testamento. The Testament speaks about setting God's people free. O Antigo Testamento fala sobre tornar as pessoas livres. So the question is not what the verse says. Então a questão não é o que o verso diz, The question is how do you read those verses? How do you mas interpret them? a questão é como você lê esses versos e como você os interpreta. What application do you make of those passages? Quais aplicações que você faz dessas passagens? Do you follow the church's perspective, Você segue a perspectiva da igreja or do you follow the movement's perspective? ou você segue a perspectiva do movimento? The church was clear. A igreja era clara. Freedom from Roman bondage. Liberdade dos julgos romanos. Jesus was clear. Jesus era claro. He came to set the captives of sin free. Ele veio para nos tornar livres Told the Jewish do cativeiro do pecado. E quando ele fala isso para a igreja judaica, o que os laodiceanos queriam fazer? home over a cliff. Eles acabaram jogando ele a uma... This is the natural response of a Laodicean. Acesta este răspunsul natural. Isso é uma resposta natural do povo laodiceano. Quando você ensina ao povo laodiceano uma verdade, por uma frustração, o que eles decidem fazer? Because they have no prophetic response, Porque eles não têm uma resposta profética. what they will do O que eles fariam? is offer a personal attack. É oferecer um ataque pessoal. The only response that they have. Essa é a única resposta que eles têm. So when someone starts teaching Então, quando alguém começa a ensinar that they're going to resort to a Laodicean methodology, a Laodicean mindset, que eles vão usar uma metodologia e uma resposta laodiceana, you should know what that
means. Você deve saber o que isso significa. It means their defense and apology Essa é uma desculpa e eles estão se defendendo, uma defesa. Não vai ser uma mensagem profética. personal one. Será algo pessoal. So the only thing that they have to offer Então a única coisa que eles têm para oferecer is a personal attack. é um ataque pessoal. It's the same thing that Miller gave. É a mesma coisa que Miller deu. It's the same thing that John the Baptist and his disciples give. É a mesma coisa que João Batista e seus discípulos deram. What is Jesus doing? O que Jesus está fazendo? We know he's wrong. Nós sabemos que ele está errado. What is Samuel Snow doing? O que Samuel Snow está fazendo? We disagree with his behavior and the way he's approaching these issues. Nós não concordamos com seu comportamento e a forma que ele está abordando esses problemas. John João and Miller, e Miller, they had no prophetic alternative. eles não tinham outra alternativa profética. It becomes a critique upon the personality of the second messenger. Se tornou uma crítica da personalidade do segundo mensageiro. How do you apply all of that today? Como que você aplica tudo isso hoje? If you're not sure, Se você não está certo, watch the material that's coming from Future for America, assista o material que está vindo do Future for America. and you'll see from beginning to end E você verá do começo ao fim whether it's true or not, aquilo que é verdade ou não. because it's very hard to know what truth is. Porque é muito difícil saber qual é verdade. I'll explain in a moment. E eu vou explicar isso em um momento. All of their rhetoric, Todas as suas retóricas, seus discursos, personal attack upon people. são apenas ataques pessoais contra pessoas. Most are leveled at myself A maioria está lidando a mim, esses ataques, and spread out against everyone who opposes them. mas o ataque se tornou pessoal a todos aqueles que estão se opondo a eles. So I want us to realize Então eu gostaria que a gente percebesse that there will be a clear difference que terá uma diferença clara in the way we deal with this controversy and the way Future for America will deal with this controversy. da forma que nós lidamos com essa controvérsia e a forma que Future for America lida com essa controvérsia. I want to remind you Eu gostaria de lembrá-lo. when previous shakings have occurred Quando sacudiduras anteriores aconteceram and people have left this movement e as pessoas deixaram esse movimento with no message to offer, com nenhum tipo de mensagem para oferecer, all they can do is offer personal attacks. tudo aquilo que eles podiam fazer era fazer ataques pessoais. If you have been around this movement any length of time, you'll have experienced that. You'll have seen it. Se você está nesse movimento há algum tempo atrás, você experimentou isso, você viu isso acontecendo. When those controversies happened, Quando essas controvérsias aconteceram, Future for America had a very well-defined response. Future for America teve uma resposta bem definida. They would not attack their opponents on a personal level. They would just give the prophetic argument. Eles não atacariam o seu oponente através de um ataque pessoal, mas eles dariam seus motivos, seus argumentos proféticos. They did not resort to personal attacks. Eles não iriam fazer ataques pessoais. Why? Por quê? Is it because Future for America was more honorable? Será que era porque Future for America era mais honroso? Não. Honrados? Não. It's because they had a message to give. É porque eles tinham uma mensagem para oferecer, para dar. We're in the same situation today. Nós estamos hoje na mesma situação. This movement, Este movimento, the movement that God raised up in 1989, o movimento que Deus levantou em 1989, this movement that Elder Jeff started esse movimento que o ancião Jeff começou, is alive and well today. está vivo e firme hoje e bem. God has invested in us the Midnight Cry message. Deus tem investido em nós na mensagem do clamor da meia-noite. We know where we've come from, we know where we are, and we
know where we're going. Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos onde nós estamos agora e para onde nós vamos. And with such a glorious light, E essa gloriosa luz, why would we want to offer personal e com essa luz gloriosa, por que a gente vai oferecer ataques contra os nossos irmãos e nossas irmãs? Not only is it childish, Não é apenas algo infantil e bobo. it's actually unchristian to do so. Na verdade, não é cristão fazer isso. So we don't want to resort to those arguments, those tactics. Então a gente não quer focar nesses debates, nesses argumentos. Probably would have to. Se nós não tivéssemos uma mensagem, nós provavelmente entraríamos nesses debates. Between their message and ours. Então essa é a maior diferença entre a mensagem deles e a nossa mensagem. All their comments are based upon personal attacks, Todos os seus comentários são baseados em ataques pessoais. and there are inexperienced people in this movement E tem pessoas inexperientes nesse movimento que estão realmente acreditando e entrando no meio desses ataques. Future for America will make a statement. Future for America falará o seguinte: There was a meeting some time back. teve um encontro, uma reunião há um tempo atrás. Ceva timp în urmă, They said this, I said that. Eles falaram isso e nós falamos isso. alt lucru, We came to some agreement. Nós tivemos alguns And desacordos now I've turned back from that agreement. e agora nós nos voltamos contra esses argumentos. I've broken my word, my promise. Eu quebrei as minhas palavras, a minha promessa. I've made an agreement, and now I'm backing away from that agreement. Eu fiz um acordo e agora eu quero voltar atrás desse acordo. și acum mă retrag din el. And people are listening to these thoughts and ideas. E as pessoas, elas estão ouvindo esses pensamentos e essas ideias. They're saying, E eles estão Elton dizendo: Jeff is a decent person. o Seu Jeff é uma pessoa decente. Decentă, Surely he wouldn't lie. Certamente ele não mentiria. It must be true. Deve ser verdade. e adevărat. And they ask me, E eles me perguntam. and I say, I'm not talking about it. Eu digo, eu não estou falando sobre isso. I'm not going to talk about private meetings Eu não vou falar sobre encontros privados where it's alleged that we made some agreement or some deal onde a gente fez alguns acordos, né? Am stătut la asupra anumitor lucruri de acord și am stabilit înțelegeri. and if I refuse to talk about it, people say, well, they must be telling the truth. You must have something to hide. Então, se eu não quero falar isso, as pessoas acabam dizendo que então, se eu não quero falar sobre isso, é porque eu tenho algo a esconder. Foolish that is. Gândiți-vă cât de prostesc este un astfel de raționament. What will happen as soon as I say they're lying and I'm telling the truth? O que acontece a partir do momento que eu falo que eles estão mentindo e eu estou falando a verdade? But it didn't happen that way. Não aconteceu dessa forma. I've got witnesses. Existem testemunhas? When will that lead people? Então, nós vamos deixar as pessoas, We'll leave them in the place and say, well, deixá-las escolher. Então, a gente vai deixá-las numa posição que elas não vão saber aonde escolher, onde está a verdade. be adults. Nós devemos ser adultos. We understand how relationships work and how they break down. Nós devemos saber como relacionamentos começam e como eles terminam. The only way you're ever going to get to the bottom, the truth of these issues, A única forma que você vai chegar ao topo dessas verdades, desses assuntos, La esența acestor adevăruri is not by understanding what was said and what was not said. não é entendendo o que foi falado e o que não foi falado. It's by going to the lines É indo para as linhas of prophetic history, da história profética, understanding how they happened in the original context, and see what the application is today. e entendendo como elas aconteceram naquele devido contexto original e como que elas vão ser aplicadas no nosso contexto hoje. Know which is the correct movement and which is the incorrect movement.
Essa é a única forma que você vai conseguir discernir qual que é o movimento correto e qual não é o movimento correto. Understanding what happened in some meeting somewhere. Não é tentando entender o que aconteceu em algum encontro, alguma reunião, em algum momento. You'll experience this yourself. Você vai experimentar isso por você mesmo. We're providing evidence already. Nós já estamos vendo evidências. I provided evidence in past controversies. Já vi isso acontecendo em argumentos passados. Serves absolutely no purpose. No one's convinced at the end of the day. Și astfel de argumente nu conving pe nimeni, nu este folositor. La sfârșitul zilei nimeni nu ajunge la o concluzie. So for those of you, Então, para aqueles de vocês, and I'm talking more to the camera than I am to this congregation, e eu estou falando mais para a câmera do que eu estou falando nessa congregação, Camerei, da, deprimate când acestei adunări acum, who are demanding things like transparency of the elders, que demanda transparência entre os anciãos. these are foolish arguments that you're offering. Os argumentos que vocês estão oferecendo são argumentos tolos, Because at the end of the day, porque no fim do dia there's no documented evidence. não tem nenhuma evidência documentada. care poate fi documentată. All you have Tudo que você tem Rămâneți are two people's opinions of what happened. é a opinião de duas pessoas daquilo que aconteceu. How are you going to decide? E como você vai decidir? If you are my best friend, Se você é o meu melhor amigo you've known me for 20 years, e você me conhece por 20 anos, or you're the son of Elder Jeff, ou você é o filho do ancião Jeff, or a family member, ou um membro da família dele, those two people, essas duas pessoas, my friend, family, meu amigo, seus familiares, they're going to believe. em quem que eles vão acreditar? You know whose side each one will go on. Você sabe a que lado cada um vai? These are not sound arguments. Esses não são argumentos plausíveis. This is not the way to understand who is telling the truth and who is not. Essa não é a forma de entender quem está falando a verdade e quem não está. And I tried to say repeatedly, E eu já tentei falar repetidamente. when I say telling the truth, Quando eu digo falar a verdade, I don't mean who's lying about some meeting that we had or what agreement was made. eu não estou dizendo em relação a quem que está mentindo sobre um acordo que a gente teve em uma reunião que nós fizemos. înțelegere pe care am avut-o, Or what arrangements I'd made with who would have a certain position at Future for America. Os arranjos que eu fiz de quem ia ter certa posição no Ministério Future for America. Quando eu digo quem está falando a verdade, adevărul, I mean, who has the correct message? eu digo quem tem a mensagem correta. mesajul corect. Is it this movement É este movimento or is it Future for America? ou é Future for America? America. And it's easy to see, E é muito fácil ver. Văzut. it's plain and clear Está clara, super claro, bem evidente, by many people Por- who are in this movement. por muitos que estão dentro desse movimento. Ține care sunt în mișcare. In fact, all the leadership knows. Na verdade, toda a liderança sabe Știu The only place where there is truth being taught que o único local onde tem a verdade sendo ensinada is in this movement, not the movement that is following Future for America. é nesse movimento, não o movimento que está seguindo Future for America. Yesterday, Ontem, we spoke about how we approach our lines. nós falamos sobre como a gente aborda as nossas linhas. For those of us who are not familiar with how lines are constructed, E para aqueles que não estão familiarizados sobre como uma linha funciona, sometimes this subject is difficult. algumas vezes esse assunto é um pouco difícil. It's not straightforward to be able to decipher how to interrogate or understand these lines. Não é muito fácil discernir e da forma que essas linhas funcionam. We're so used to having a line like this, Nós estamos tão acostumados a ter uma linha assim, de felul acesta, 1798, 1798, 1844, Sunday law, Lei Dominical, outcry. Alto Clamor. Those are great
fechamento da porta da graça, e segundo, advento. E as 7 pragas. We're so familiar with this line Nós estamos tão familiarizados com esta linha that we think this is the truth. que nós achamos que essa é a verdade. It is. É a verdade. But what we have not understood Mas o que a gente não entendeu is that these titles are symbols. é que estes títulos são símbolos. Aceste denumiri ale marcațiilor sunt niște simboluri, de fapt. They mean different things in different dispensations. Eles querem dizer coisas diferentes em dispensações diferentes. Because we haven't understood that, Porque nós entendemos isso, many of us have been confused and some even disappointed. muitos estão confusos e alguns desapontados. Now, it's difficult for me to state things as facts today, Para mim é muito difícil hoje colocar os fatos das coisas. what I mean, O que eu quero I dizer? can't tell you factually what FFA believe today Eu não posso dizer claramente aquilo que Future for America acredita. because they're going to constantly back away from the truth. Que eles vão porque eles vão constantemente se afastar da verdade. I mentioned this on Friday. Eu mencionei isso na sexta-feira. The real issue O real problema that FFA are going to be confronted with que Future for America vai se confrontar is whether or not they will accept or reject the subject of time. se eles vão ou não vão rejeitar o assunto de tempo. Filia legate de timp. And if they accept the subject of time, E se eles aceitarem o assunto de tempo, then they find themselves in a difficult situation então eles vão se encontrar numa situação difícil, because they'll be forced to agree with most of what we teach. porque eles serão forçados a acreditar na maioria daquilo que a gente ensina, Because what we teach is grounded upon an understanding of time setting. porque aquilo que a gente acredita está enraizado na questão de marcação de tempo. A setării de date. And once you get into that dynamic, E uma vez que você entra nessa dinâmica, to accept that our reform line is dictated by time, e aceitar que a nossa linha de reforma hoje é conduzida através do tempo, realize então o que você percebe is that we're living in the history é que nós estamos vivendo cry message. na história do clamor da meia-noite. And once you realize that, E uma vez que você percebe isso, and you see what dispensation we're in, e você vê em qual dispensação nós estamos, if you oppose the midnight cry message, se você se opõe à mensagem do clamor da meia-noite, you have nowhere to go. você não tem aonde ir. There is no alternative, Não existe outra alternativa. not a parallel movement, Não existe um movimento paralelo. not a parallel message. Não existe uma mensagem paralela. We don't believe in parallel universes. Nós não cremos em universos We paralelos. don't believe in another God Nós não acreditamos em outros deuses. who has a different plan, a different strategy. Que existe que tem um outro plano, uma outra estratégia. One faith, Existe apenas uma fé, one hope, uma esperança, one gospel, apenas um evangelho. and it's the one that's being offered by this movement. E é aquele que está sendo oferecido neste movimento. Mișcare. It's easy to see É fácil ver that Future for America has no gospel message. que Future for America não possui uma mensagem evangélica. All they can do Tudo o que eles fazem is retreat back, é ir, voltar para trás, Să se retragă. go back. All they can do is retreat back, tudo o que eles conseguem fazer é voltar para trás message that's contained here, para a mensagem que está ali, which is the plowing of our movement. que seria o arar do nosso movimento. That's all they can do. É tudo o que eles conseguem fazer. Because after that, Porque após isso, you end up entering into a phase that prepares you for the midnight cry. porque após isso você entra numa fase que vai te preparar para o clamor da meia-noite. Strigătul de la miezul nopții. An alternative prophetic model to the one that we have to offer
E o modelo profético alternativo daquele que nós oferecemos is a false gospel. é um evangelho falso, Because this is the true gospel. porque este é o evangelho correto. It has been asserted by us that it's true. Tem sido colocado Never changed our position. por nós e nós nunca tivemos It's been asserted by Future for America that it's true. a oposição, e também foi colocado pelo Future for America que essa mensagem é uma verdade, mas de repente, Interpersonal issues, por causa de problemas interpessoais, they decide eles decidiram they don't like this message. que eles não gostam desta mensagem. They think Eles pensam they can just come que eles podem apenas vir and redirect God's movement in a wrong direction. e redirecionar o movimento de Deus numa direção errada, And nobody will complain. e que ninguém vai reclamar. I want to remind us E eu gostaria de nos the problem is with the lembrar disciples of John. de que o problema era com os discípulos de João. The problem is with the associates of Miller. O problema era com os associados de Miller. Those messages were sent by God. Ambos mensageiros foram enviados por Deus. Both are considered to be Elijah. Ambos eram considerados ser Elias. And as Elder Jeff has repeatedly stated, E como a ancião Jeff tem de forma repetida afirmado that he was Elijah que ele era Elias and that he passed on his work to Elisha. e que ele passou o seu trabalho para Eliseu, And everybody in the movement saw that was a prophetic fulfillment. e cada um nesse movimento viu que teve um cumprimento profético Because of some interpersonal difference, por causa de algumas diferenças interpessoais. you can't suddenly change your prophetic model. Você não pode, de repente, mudar o seu modelo profético. This is what we're seeing unfolding before our eyes. Isso que nós estamos vendo se desdobrar à nossa frente. America are desperately conjuring up a new prophetic model. Que o Future for America está agora tentando colocar um novo modelo profético, So bad, mas de forma tão errada they have to call it a Laodicean model, que eles têm que chamar de modelo laodiceano, a Laodicean message, uma mensagem laodiceana, not a message to Laodicea, não uma mensagem para Laodiceia, a message that actually comes from Laodicea. uma mensagem que na verdade vem de Laodiceia. Who would want to follow such a message as that? Quem gostaria de seguir esse tipo de mensagem? One group of people, Um grupo de pessoas gostaria. those who are Iria. stalwart disciples of John, Aqueles que são representados como os discípulos de João, who wanted to defend his reputation. que querem defender a sua reputação. You know, in this story, Você sabe que nessa história it's about jealousy and rivalry. é sobre ciúmes. And when that existed in that movement, E quando isso começou a existir no nosso movimento, Jesus withdrew. Jesus He left John to himself. ele deixou João Took his disciples, sozinho com seus discípulos carried on doing the work that God had commissioned him to e do. continuou fazendo o trabalho que Deus tinha comissionado a ele, o comissionado a fazer. What we must do. E isso é o que nós devemos fazer. We are not required Nós não somos requeridos to listen to the gossip and foolishness of these disciples. de ouvir as fofocas tolas desses discípulos, As they influence John to have doubts. ao influenciarem João a terem dúvidas. We're not required Não nos é requerido to listen to Joshua bin Hines de ouvir Joshua Ben Himes, as he, in his ignorance, tries to defend Miller. através da sua ignorância, tentar defender Miller, As he sees the movement drawing away from Miller and focusing its attention on Snow. ao ele ver todo o movimento saindo do foco de Miller e focando na mensagem de Samuel Snow. Hines and others perceive this as a dangerous
E ele faz com que outras pessoas vejam que esse é um evento perigoso. And it's in that scenario E é neste cenário that Miller begins to attack Snow. que Miller começa a atacar Snow. It gets so bad, Se torna tão mal, tão ruim, Miller says this to Snow. que Miller diz o seguinte para Snow: No man nenhum homem knows the day or the hour of Christ's coming. sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. Can you imagine that? Você pode imaginar isso? This is the leader of the movement Este é o líder do movimento. taking a statement, Pegar uma citação, Bible quote. uma citação bíblica. Where did he get that quote from? Da onde que ele pegou essa citação? He got it from the church. Ele pegou essa citação da igreja. Which church? Qual igreja? Not Laodicea. Não Laodiceia. Sardis. Sardes. He got the message from Sardis. Ele pegou essa mensagem de Sardes, Says no man knows the day nor the hour. que diz: nenhum homem sabe nem o dia nem a hora. A message that he has fought against for 25 years. Uma mensagem que ele lutou contra por 40 anos. He gets their doctrine, Ele pega a sua doutrina, like John did, da mesma forma que João fez. and he Que João throws fez. it against the movement, E ele joga elas dentro do movimento, saying that the movement is in error, dizendo então que o movimento está em erro, that the movement is not giving a message ordained by God. que o movimento não está dando uma mensagem ordenada por Deus. Think about that. Pense sobre isso. How dangerous maneuver that was. Como isso é perigoso. Miller trusted Hines and the other leaders. Miller, ele confiava em Himes, em outros líderes também. If they had looked favorably upon Snow, Se eles estivessem favoráveis a Samuel Snow, Miller would not have done or said that. Miller não teria feito isso ou falado o que ele falou. What we're seeing today O que nós estamos vendo hoje is just a repeat of those previous histories. é uma repetição dessas histórias prévias. That a message that the church gives, Que a igreja, a mensagem que a igreja dá, God's going to free you from the Romans. que Deus vai te libertá-lo dos romanos, That no person knows the day nor the hour. que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. When it comes to the relationship between the church and the movement that God has raised up, Quando chega na relação entre a igreja e o povo que Deus levantou, witnesses, eu te dar duas testemunhas. first reformer O primeiro reformador, gets on the wrong side of the argument. ele toma o lado errado do argumento. And he wants to bring down or discredit the second messenger. E ele começa a descredibilizar o segundo mensageiro. You'll find no evidence Você não vai achar Snow criticizes his elder. que ele não, você não vai achar nenhuma evidência de que Samuel Snow criticava o seu ancião. He just continues to give the message, Ele apenas continua dando a sua mensagem, even publishing it himself mesmo e até mesmo publicando ele mesmo. in both histories. Em ambas histórias, The disciples of John os discípulos de João eventually move over and follow Jesus. eventualmente começaram a seguir Jesus em algum momento. When John died, Quando João morre, they had nowhere else to go. eles não têm para onde ir. Joshua Hines E Joshua Himes, eventually unlocks the presses. eventualmente, ele tira o cadeado They print more material in that dessa last gráfica e ele than they did in the previous year. E ele publica mais material nesses últimos anos do que ele fez nos últimos meses, do que ele fez nos últimos anos.
teve um associado a Snow. Gave you his name earlier. E eu já te dei um nome antes. Mr. Stores, George Stores. Mr. Stalls. Now, the reason why he becomes important A razão pelo qual ele se torna importante because he had his own niche message. porque ele tinha a sua própria mensagem. Not a message on time, Ele não tinha uma mensagem de tempo, but it was a message on righteousness by faith. mas era uma mensagem sobre justificação pela fé. He was by no means the only person. E ele não era a única pessoa. There was another pioneer Existia um outro pioneiro who had given a series of sermons que dava também uma série de sermãos that spoke about the subject of perfection. que falavam sobre o assunto de perfeição, perfeccionismo. To teach this Quando Storrs começa a ensinar isso, in the same time period that Snow is around, no mesmo período de tempo que Snow está também vivendo, he too got attacked by Miller. ambos são atacados por Miller. They couldn't see the relevance Eles não conseguiam ver a relevância of the subject of righteousness by faith do assunto de justificação pela fé being incorporated into the midnight light message. sendo incorporado na mensagem do clamor da meia-noite. 2 years ago, Há 2 anos atrás, a series of at least, I think around 60 presentations were done on the subject of righteousness by faith in this movement. nesse movimento, uma série de umas 60 palestras foram dadas sobre justificação pela fé. It was a whole trimester at Future for America. Foi um trimestre inteiro no Future for America. That series, that presentation, Essas apresentações, called The Shaking in Our Movement, começou a produzir uma sacudidura no nosso movimento, the whole ministry left over that one issue. que um ministério inteiro saiu só por causa dessa mensagem. At the time, Naquele momento, Elder Jeff had seen this as being great light. o ancião Jeff viu isso como sendo uma grande luz. In fact, he was under the impression that God was leading this information to be given at that time. Na verdade, ele estava impressionado de que Deus estava conduzindo que aquela informação fosse dada naquele exato momento. If this was such an important component to the Millerite message, Se esse fosse um componente importante para o movimento millerita, and it comes into our history during the midnight cry, e chega para a nossa história no clamor da meia-noite, during the loud cry history, durante a história do alto clamor, then ask yourself the following question. então se faça a seguinte Why was pergunta: a series that was recommended and promoted by Future for America por que uma série que foi promovida e recomendada por Future for America, has been a necessary component to the gospel message que foi um forte componente para essa mensagem evangélica, taken away off the internet? por que todo esse material foi tirado da internet? There's only one reason. Existe apenas uma razão. It's not because it was error. Não foi porque era errado. The reason A is razão é because they don't like the presenter who gave that discourse. porque eles não gostavam dos daqueles que estavam apresentando essa mensagem. Yourself, Pergunte-se: do you want to be part of a movement você gostaria de fazer parte de um movimento that destroys and buries light que destrói e enterra luz because you have a personal issue with the presenter? porque você tem um problema pessoal com o apresentador, Don't like the teacher. que você não gosta do professor, Therefore, you will destroy their material, então você vai destruir o seu material which you acknowledge was a message sent from God. que você reconheceu ser uma mensagem de Deus. Do you want to be part of a movement like that?
Você gostaria de fazer parte de um movimento assim? The vast majority of thinking people would not want to. A maioria das pessoas que pensam não gostariam de fazer parte, Except for the disciples of John. exceto os discípulos de João. They would. Eles iriam. They would not mind. Eles não se importariam. Ei nu i-ar deranja. Whatever the price that needs to be paid Não importa o preço que tiver que ser pago in order to defend John's reputation. para apoiar a reputação e defender a posição de João, as suas citações, They cannot have him decrease. Pentru că ei nu puteau să accepte că el să se micșoreze. As this new strange person rises, În timp ce quando essa pessoa estranha começa a aparecer. dynamic of what's going on. Essa é a dinâmica que está acontecendo. It's not just as simple as the issue of time. Não é simplesmente um assunto de tempo. problema timpului, It's an issue of righteousness by faith. É um problema de justificação pela fé. Do we want to stand justified before God, Que nós queremos ser justificados em Deus. or Ou we want to be the accusers of the brethren? nós queremos ser os acusadores dos nossos irmãos. Now earlier, Ah, I drew this line. anteriormente eu desenhei essa linha I said, e, como eu I'm disse, not sure where Future for America currently stands. eu não sei exatamente aquilo que Future for America apoia, mas eu acho And I hope e eu espero that they adhere to the model of priests, Levites, and Nephilim. que a ideia deles sobre o modelo de sacerdotes, levitas e netineus, A model that they helped develop, que são modelos que eles ajudaram a desenvolver, that they worked on together with us. que eles trabalharam juntamente com a gente, Because if they do, porque se eles acreditam nesse modelo, and we were to look at this as the line of the priest, e nós vamos olhar essa linha como sendo a linha dos sacerdotes, of course this would become 1989, é claro que aqui seria 1989, become 9/11. e esse seria 9 de setembro, aliás, 11 de setembro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. People, even today, Existem pessoas, mesmo hoje, in fact I was even asked this week, na verdade até me foi perguntado isso hoje, essa semana, both in Germany, tanto na Alemanha, Romania, na Romênia and in Reunion, și în reuniunea how this line works. como é na Europa, na Europa não, Popping up in the minds of God's people. na Inglaterra, tot repetă în mintea celor de poporul lui Dumnezeu Is this waymark here? este acest é este marco aqui, We understand to be November the 9th. que nós entendermos ser 9 de novembro, noiembrie. We are rapidly approaching. que nós estamos nos aproximando rapidamente. What does the close of probation mean? O que quer dizer fechamento da porta da graça? That mean you're lost if you're sinning, Será que quer dizer que você está perdido se você é um pecador? if your house is not in order, Se a sua casa não está em ordem? Încă if you're not baptized before November? Se você não for batizado antes de novembro? noiembrie. These and other questions are all being asked. Essas e outras perguntas estão sendo feitas. And the reason they're being asked, E a razão que elas estão sendo perguntadas, estão sendo feitas, people do not understand what this line actually means. é porque as pessoas não entendem direito como que essa linha, o que essa linha quer dizer. Probation is referring to. Elas não estão entendendo qual é o fechamento dessa porta da graça. The reason I know that A razão pelo qual eu sei disso Știu că este așa. is I want to ask you a question. é porque eu quero te fazer uma pergunta. I'm going to take this line, Eu vou pegar essa linha. we begin it in 1989, Vamos começar em 1989, 9/11, 11 de setembro, decreto dominical, loud cry, Marea strigare, autoclamor, probation and second advent. fechamento da porta da graça e segundo advento. This is Daniel 11, verse 41. Aqui é Daniel 11, capítulo 41. 11, verso 41. This line, E nesta linha, în această linie, not the line of the priest, não na linha dos sacerdotes, but the line of the 144,000. mas na linha dos 144 mil. mii, Where are we on this line? Onde estamos nós nessa linha? noi
Nós estamos em algum lugar aqui, before Daniel 11 verse 41. antes de Daniel 11:41. versetul 41. And if this is verse 41, E se esse é o verso 41, this então esse is Daniel 12 verse 1, é Daniel 12, verso 1, where Michael stands up. onde Miguel se levanta. And you see this line Então você vê esta linha is identical in pattern to this line. é idêntico aos padrões desta outra linha. And for those of us Então, para aqueles de nós confused about the close of probation, que estão confusos do fechamento da porta da graça, I want to ask a couple of questions. eu gostaria de fazê-los algumas perguntas. You believe that this is a second advent, Você acredita que esse é o segundo advento? that there are going to be 7 plagues, Que haverá sete pragas and Christ will return e que Cristo vai retornar at the end of time? no fim do tempo? If you hold to that, Se você se baseia nisso, then my question is, então minha pergunta é: Întrebarea mea este, what's going to happen here? o que vai acontecer aqui? Because if we're here, Porque se nós estamos aqui, then this way mark então este marco is here. é aqui. undeva aici. My sister wants to call it canyon. Minha The correct. minha irmã, ela falou agora, chamou de pânico. So, how can this be the second advent? Então, como pode ser esse o segundo advento? O venire. Is God going to have a secret rapture here? Va fi o răpire secretă aici? And all of us faithful priests are going to disappear? Și toți noi, preoții credincioși, vom dispărea? Okay, we think it's funny. Da, credem că este de râs. And the reason why it's not funny Dar motivul pentru care nu este deloc amuzant is because there are people in our movement este pentru că sunt persoane în mișcarea noastră who think on November the 9th, Acham que 9 de novembro, în noiembrie Michael's going to stand up, que Michael vai se levantar probation will close. e que seu tempo probatório vai terminar. Hold to that, or have a fear that that will happen. Tem muitos que temem que isso vai acontecer. And they're running around E eles estão correndo por todos os lados, trying to deal with the sin problem in their life. tentando lidar com o problema de pecado nas suas vidas. din viața lor. They're saying, if I don't get baptized before November, I'm going to be lost. Se eu não me batizar até novembro, eu vou me perder. Dacă nu mă voi boteza înainte de 9 noiembrie, voi fi pierdut. And it's based upon a false premise Isso é baseado numa falsa primícia, that Premisă falsă. this waymark que este marco is when Michael stands up. é quando Miguel se levanta, And it cannot be, mas não pode ser, Poate fi. because this porque isso is not when the second advent occurs. Christ is not going to return. não é quando ocorre o segundo advento que Jesus vai voltar. So the way we approach our line Então, da forma que a gente aborda a nossa linha, will be considered in a very careful manner. tem que ser considerado de uma forma muito cuidadosa. And so when we start dealing with these symbols, Então, quando a gente começa a lidar com esses símbolos, Ne ocupăm de aceste simboluri, we have a clear working model of what they actually mean. a gente tem que ter um modelo correto do que isso realmente quer dizer. a ceea ce înseamnă de fapt aceste lucruri. We know at the close of probation, Nós sabemos que o fechamento da porta da graça, Christ will leave the most holy place Jesus vai sair do lugar santíssimo, Va părăsi Sfânta Sfântă, change his garment mudar as suas vestes into the garments of a king, a vestes de um rei, or as is often described, the garments of vengeance. ou também é falado como vestimentas reais. He leaves the sanctuary, E quando ele sai do santuário, what happens to those doors? o que acontece com essas portas? They'll close behind him. Elas vão fechar atrás dele. No, Nós sabemos that this is a shut door. que essa é uma teologia da porta fechada. So when we think about the close of probation in November the 9th, Então, quando a gente pensa sobre o fechamento da porta da graça e 9 de novembro, theology, é uma teologia de uma porta fechada. and we need to understand what that shut door means, E a gente precisa entender o que essa porta fechada representa. how it impacts us. Como que isso nos impacta. afectează pe noi. Now, since 2014, Desde 2014, and so
Muitas pessoas rejeitaram essa doutrina assustadoramente. For those of you who are in the valley of decision, Para aqueles de vocês que estão no vale da indecisão, if you see se você vê Future for America que o Future for America to question this, começar a questionar isso, you will not need any clearer evidence that they are headed into apostasy. In fact, that they're already in apostasy. você não vai precisar de mais nenhuma evidência de que eles estão em apostasia. Once you see this waymark being attacked, Uma vez que você vê esse marco sendo atacado, then you know então você saberá ministry has already fallen away. que esse ministério inteiro caiu. The reason why that becomes significant A razão por que isso se torna significativo is because we're now in the history of the Sunday law. é porque nós estamos agora na história da lei dominical. Period of time. Período de tempo, And in this period of time, you have a loud cry. e nesse período de tempo nós temos um alto clamor. In another presentation, E numa outra apresentação, we're going to have a brief review of the agricultural model. nós teremos uma revisão rápida sobre o modelo de agricultura. We're now living in a period Agora a gente está vivendo num período, when we spoke of here, como a gente falou aqui, the latter rain. a chuva serôdia, The latter rain. a chuva serôdia. A synonymous term for that is the loud cry. Um sinônimo para disso é o alto clamor. We're in the period of the latter rain. Então nós estamos vivendo no período da chuva serôdia, Sunday law history. ou a história da lei dominical. If we're in the latter rain, Se nós estamos na chuva serôdia, once the rain finishes here at this waymark, uma vez que a chuva termina nesse marco, harvest begins. começa a colheita. We all understand that, hopefully. Todos nós entendemos isso The model of agriculture. no modelo de agricultura. And at harvest, E a colheita, everyone is cut down, todos são cortados separated into bundles. e são separados em dois maços. Então as pessoas elas fazem algumas perguntas. In this dispensation, Se nós somos separados então nessa dispensação, how come there's so much separation happening today? como é que está tendo a separação já acontecendo hoje? Don't understand how to explain that. Elas não entendem como explicar isso. The reason for this E a razão disso is because we're not understanding our reform line clearly. é que nós não estamos entendendo claramente nossa linha de reforma. How you can take a reform line and see it at different levels or layers. Quando você pode pegar uma linha de reforma e ver em vários níveis, através de várias camadas. And when you do that, Uma vez que você faz isso, you will see você verá corretamente separation that happens que here existe uma separação acontecendo aqui and that there will be a separation that happens here. e que haverá uma separação ali também. We've been experiencing separation since 2014. Nós estamos presenciando separações desde 2014. That separation Essa separação has its own unique characteristics. tem as suas características únicas. The separation that happens in the harvest has its own unique characteristics. A separação que vai acontecer na colheita tem a sua característica única também. So we're going to try to explain Então a gente vai tentar why entender we see a separation in our history por que a gente vê uma separação na nossa história. in the time period when we're not in harvest. No período de tempo que não está ainda no período da colheita. Understand that Então, para a gente entender isso, we need to use different stories or different models. a gente precisa usar histórias e modelos diferentes. So that's for another presentation. Então, isso a gente vai deixar para uma outra apresentação, But what I want to just say is this. mas o que eu quero dizer por enquanto é isso. On
give a Spirit Prophecy quote in the next presentation to prove this. Eu vou, na próxima apresentação, te dar uma citação do Espírito de Profecia para te provar isso, do que eu vou dizer agora. I don't think I'm going to find it here. Eu não sei se eu vou conseguir achar agora. If I can't find it now, I'll find it in the next one. Se eu não conseguir achar agora, eu tento achar na próxima apresentação. E te passo na próxima apresentação. I'll find it for the next presentation. Eu vou achar para a próxima apresentação. What we're going to see Mas o que a gente vai ver is that we expect to have a separation in the Sunday law history. é que nós estamos esperando ver uma separação na história do decreto dominical. And the people who separate in that history E as pessoas que são separadas nessa história are those who have not fully separated from their worldliness. são aqueles que não estão completamente separados do seu mundanismo. What does worldliness look like? O que o mundanismo parece para você? If I ask that question, Se eu te fizer essa pergunta, most of us think about people who might be watching movies or not dress properly or not eat properly. você deve pensar sobre aqueles que estão ainda assistindo filmes, não estão comendo de forma apropriada, nem se vestindo de forma apropriada, Have a light regards to the Sabbath. não entendem muito bem sobre o sábado. This is not worldliness. Isso não é mundanismo. When we want to make an application Quando nós queremos fazer uma aplicação in our prophetic reform line, na nossa linha de reforma profética, worldliness mundanismo is covetousness. é cobiça. And covetousness E cobiça is a synonym é um sinônimo Laodicean condition. de uma condição laodiceiana, That's what Laodicea is. porque isso é o que é Laodiceia. It's covetousness, worldliness. É cobiça, mundanismo. The people who separate in this history, As pessoas que são separadas nessa história, they separate because they're worldly. eles se separam porque eles são mundanos, Or ou because they're Laodicean. porque eles são laodiceianos. So if you hear anyone Então, se você ouvir alguém that says, I'm going to preach using the Laodicean methodology, dizer que eu vou pregar usando uma metodologia laodiceiana, that's a worldly methodology. essa é uma metodologia mundana, Because Laodicean is worldliness. porque Laodiceia é mundana. It's not worldliness in its common understanding that these people are crazy in the world. It doesn't look like that. Não é mundanismo no sentido de que as pessoas estão loucas aí pelo mundo, não quer dizer isso. What does worldliness look like today? O que mundanismo parece, com que mundanismo parece hoje? United States, Se você for para os Estados Unidos, or whether you go to ou se Russia, você for para a Rússia, worldliness looks the same. mundanismo parece o mesmo. It's a right-wing, conservative Christian agenda. É uma agenda cristã, conservadora cristã. Creștini, conservatorilor creștini de dreapta. It's a right-wing, conservative agenda. Deci este agenda conservatorilor creștini de dreapta. That's what worldliness looks like in our history. Isso é que mundanismo quer dizer na nossa história. It's not liberals who go to the cinema and eat pizza and pork. Não são pessoas mundanas que vão para o cinema ou comem porco. Pizza e porco. A wrong understanding of what worldliness looks like. Nós temos um entendimento falso do que mundanismo quer dizer. We really need to be careful about what we're doing and what we're saying. Nós temos que cuidar aquilo que a gente faz e aquilo que a gente está falando. So I want to reiterate. Então, eu gostaria de repetir. Ellen White warns us Ellen White nos alerta, when the Sunday law comes, quando o decreto dominical chegar, as people see it approaching,
approaching As pessoas, a partir do momento que as pessoas estão vendo que está se aproximando, the Sunday law history, e nós estamos chegando na história da lei dominical, the worldly elements in the church will leave. os elementos mundanos de dentro da igreja vão sair. And our normal definition of what worldliness looks like E a nossa definição normal para, sobre o que mundanismo quer dizer rules. são liberais. People who have no standard, Pessoas que não têm padrões. wrong. Isso é errado. Worldliness in our generation, O mundanismo na nossa história, go look at the world. se você for olhar para o mundo, Go and look at the United States. vai e olha nos Estados Unidos. Go and look at the King of the South, Russia. Vai e olha para o Rei do Sul, Rússia. And it's a conservative Christian environment. É um ambiente conservativo cristão. That's what worldliness is. Isso é o que quer dizer mundanismo. And the conservative Christian perspective E por uma perspectiva cristã conservadora, is focused on nationalism, que foca em nacionalismo, racism, racismo sex. e sexismo, This mindset essa ideia, esse tipo de mentalidade, we understand in the church to be called Laodicea. nós entendemos na igreja como sendo Laodiceia. People As pessoas who walk away from the movement in this que vão sair do movimento nessa história dos sacerdotes are those priests são aqueles sacerdotes who are Laodicean que são laodiceanos or worldly. ou mundanos. The definition of that E a definição disso is a right-wing conservative é o conservador da direita nesse movimento, da extrema direita. Nesse movimento, as pessoas que não aceitam que todos são iguais, people who put labels on you, as pessoas que colocam etiquetas em você, calling you European socialists te chamando de europeus socialistas or minorities, ou minorias, women should be beneath men. ou que as mulheres elas têm que estar abaixo, subordinadas aos homens. However you frame this, Seja lá como você coloca isso, whatever language you use, seja qual linguagem você usar, if you have a nationalistic perspective, se você tem uma perspectiva nacionalista, that you think your country is better than others, que você pensa que o seu país é melhor que outros, you think your country is unique compared to others, mesmo que você ache que seu país é único comparando aos outros, if you have sympathies, se você tem simpatia issues of race or color, com o problema, a questão de racismo, de cor, if you think people from a certain tribe or subculture in your country are different or bad, se você acha que dentro do seu país as pessoas que têm uma outra cultura, uma outra tribo são ruins, we already spoke about conspiracy theories. nós já falamos sobre teorias de conspiração. If you think women have a place in society Se você acha que as mulheres têm um local na sociedade, têm um lugar na sociedade which is beneath men, que está subordinada ao homem, you are a Laodicean, você é um laodiceano and it's prophesied e está profetizado you will leave the movement of God. de que você vai deixar o movimento de Deus In this history, nessa história. so for those of you who are not sure Para aqueles de vocês que não estão claros who is the truth, who is teaching the truth and who is teaching quem error, está ensinando a verdade e quem está ensinando o erro, you don't need me to be transparent about what happened in the meeting that I had. você não precisa que eu seja transparente sobre o que aconteceu na reunião que nós tivemos. I want you to see the foolishness of that kind of positioning, of that kind of Eu gostaria que você enxergasse quão tolo é esse tipo de argumento. you're going to base your eternal destiny Você vai basear seu destino eterno upon what I said in a private meeting, sobre aquilo que eu falei numa reunião privada, where it's my word against someone else's. que é minha palavra contra a palavra de outra pessoa. If that's your position, Se essa é a sua posição, if you need to se decide você precisa decidir on eternal issues based upon
that context, de questões eternas, baseado nesse contexto, astfel de context, I feel sorry for you. eu sinto muito por você. Because you don't understand the weight or importance of these messages. Porque você não entende o peso ou a importância dessa mensagem. Rather, Ou instead of ao invés disso, what we should be looking at o que nós devemos estar olhando agora are these prophetic models são esses modelos proféticos, to understand what is happening, para entender o que está acontecendo. why there is shaking in our movement, Por que está acontecendo uma sacudidura no nosso movimento? why people are identifying themselves as holding on to a Laodicean mindset. Por que as pessoas estão se identificando de se apoiar numa mentalidade laodiceana? The truths are staring us in the face. A verdade está clara na nossa We face, choose to ignore them, mas a gente escolhe ignorá-la. just like Joshua Himes did over here, Assim como Joshua Himes aqui, just like these disciples did here. como esses discípulos fizeram aqui, They want to go on the wrong side. eles vão ir para a direção errada, They want to influence the first messenger eles vão influenciar o primeiro mensageiro for worldly reasons, por razões mundanas, for Laodicean reasons, por motivos laodiceanos. and it's inevitable that they will leave the movement. E é claro, é inevitável que eles não deixem o movimento. Cada um de nós, If you can see this, se você pode ver isso, se você consegue ver isso, it's easy to e eu acredito que é fácil ver, then wake up to what's going on. então acorde com por aquilo que está acontecendo. And if you're one of these E se disciples, você é um desses discípulos, or you're Joshua ou Himes, você é Joshua Himes, then what you need to do is change. então o que você precisa fazer é mudar. Stop attacking the midnight cry message and messengers. Pare de atacar a mensagem do clamor da meia-noite e o mensageiro do clamor da meia-noite. Do what the disciples of John did. Faça o que os discípulos de João fizeram. They didn't study the messages of John. Eles não estudaram mais a mensagem de João. They studied the messages of Jesus. Eles começaram a estudar a mensagem de Jesus. Jesus never once told his disciples, Jesus nunca falou aos seus discípulos: go and check out what John is doing. vai lá e cheque o que João está fazendo. John doesn't even have a message. João nem tinha uma mensagem. It's the other way round. É da outra forma. The do outro lado, né? disciples of John see the messages of Jesus. Os discípulos de João viam as mensagens de Jesus. That's the right way round. Essa é a forma correta. That's how it should work. É assim como a gente deve, é assim que a gente deve fazer. É a forma que a gente deve agir. I want to just add in one last Eu thought, gostaria de adicionar um último pensamento. and I don't intend to develop it here. E a minha intenção não é When Elijah left, causar um problema aqui, mas quando Elias saiu e Eliseu continuou, some foolish children existem algumas pessoas tolas que decidiram marcar Eliseu, and those children e essas pessoas, never have dared to do that to Elijah. eles não se atreviam a fazer isso com Elias. They had a respect for Elijah, which they didn't have for Elisha. Eles tinham respeito por Elias, o que eles não tinham com Eliseu. So God instructed Então Deus instruiu Medo-Persia, Medo-Pérsia, the United os States, Estados Unidos, to strike those children. para eliminar They would learn a lesson. esse povo, para que eles aprendessem uma lição. I want us to consider the significance of that, Eu quero que a gente veja a significância dessa história, because we're now in a dispensation porque agora nós estamos em uma dispensação, where in this line onde nesta linha there's a Sunday law, tem uma lei dominical, the United States Sunday law, uma lei dominical nos Estados Unidos, struck down Și oamenii sunt atacați, because loviți. they're mocking Elisha. Sunt loviți pentru că îl bajocoresc pe Elisei. And if you find yourself in that position, Și dacă te găsești într-o astfel de poziție, you should be concerned. ar trebui să fii îngrijorat. Let's pray.
Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, Tatăl nostru Ceresc, we want to worship and praise you. nós gostaríamos de Te adorar. It's our hope É a nossa esperança that we stand firm and true to the principles you've given que a gente continue se levantando firme nos princípios que o Senhor nos deu. la principiile pe care ne le-ai dat. Direct us Nos direcione, in our hearts and our minds direcione a nossa mente, nosso coração, during these sacred Sabbath hours durante as horas sagradas do sábado, to dwell upon how you brought us from the world to this movement. para que a gente permaneça da forma que o Senhor nos trouxe do mundo para dentro desse movimento. Help us to trace those steps. Nos ajude a traçar esses Help us to consider esses passos doing here today. e nos ajude a considerarmos o que estamos fazendo hoje aqui. We may be here in body, but we need to be in spirit. Podemos estar aqui em corpo, mas nós temos que estar aqui em espírito. For our brothers and sisters Para nossos irmãos e irmãs who are undecided, que estão indecisos, who are halting between two opinions, que estão em dúvida entre duas opiniões, we ask that you would be with them, eu oro para que o Senhor esteja com eles help them to choose the right movement, e os ajude a escolher pelo movimento correto. help them to have clarity of eyesight, Os ajude a ter clareza de mente, that they may choose between Laodicea or Ephesus. ao eles escolherem entre Laodiceia e Éfeso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.